O céu! O céu tá caindo! O céu tá caindo! Fujam, fujam! Fujam! Peraí, o Galinho Tico-Liro já teve outra versão? No começo dos anos 2000, o lançamento de Shrek pela DreamWorks foi algo que deixou a Disney pessoalmente ofendida. Eu poderia dizer traumatizado. E eu nem digo pelo fato desse filme ter zombado da estética, dos musicais exagerados, do politicamente correto e todo aquele clichêzão com finais felizes dos filmes produzidos pela casa do Mickey. Mas sim porque a Disney, que sempre havia se orgulhado de ser inovadora e estar um passo à frente dos outros estúdios, havia perdido no seu próprio campo. Shrek foi um marco cultural que conseguiu inovar em termos de escrita, construção de personagens, humor e estilo, provando que, diferente do que a Disney pensava, não existia um padrão, um modelo de história que sempre teria sucesso garantido. Shrek era grosseiro, nojento, sarcástico. Ah, isso não foi nada legal. Ele é só um burro, cara. Quê? E repleto de referências à cultura pop, o completo oposto aos filmes da Disney, que vinha replicando a mesma fórmula batida desde A Pequena Sereia, lançado no final dos anos 80. Mas talvez o que tenha irritado mais o Mickey nessa história é que a DreamWorks havia o superado até mesmo em nível técnico. Nessa época, a Disney ainda estava dando mais prioridade à animação tradicional em detrimento à computação gráfica. E daí chegou o Shrek com um CGI primoroso, com seus efeitos de cabelo, texturas realistas, iluminação detalhada e fundos elaboradíssimos. E é óbvio que a Disney quis dar uma resposta à altura, né? Ou pelo menos eles tentaram, que foi com o imemorável Galinho Chicken Little, o primeiro filme totalmente de computação gráfica da Disney Animation, e que foi um lançamento equivocadíssimo. Bom, eu sei que tem muita gente que tem um certo apego emocional a esse desenho, talvez por ter visto na infância, ou então pela dublagem, que era realmente muito boa. Faca de faravelã veio do Fel. O que ele disse? Porém, eu sinto informar, mas esse filme era péssimo. E não só em questão de história e desenvolvimento de roteiro não, mas também tecnicamente falando. Com exceção do protagonista, nenhum outro elemento na tela parecia ser renderizado. As texturas eram muito suaves e davam a impressão de que todos os objetos em cena eram de plástico. Algumas roupas pareciam não se encaixar bem nos corpos dos personagens. E até mesmo os cabelos pareciam perucas descoladas das cabeças dos bichinhos. Eram coisas nada mesmo realistas. Isso não é pauta pra matéria. De repente a gente vende pras pegadinhas do porcão. Sem contar nas tentativas frustradas de brincar com a cultura pop, que diferente de Shrek, que conseguia encaixar bem todas as referências sem perder a sua própria essência, em Chicken Little essa tentativa foi feita de uma forma muito grosseira e nada sutil, como quando o clima da história muda bruscamente e simplesmente do nada, da comédia maluca pra ficção científica. O filme não conseguiu encaixar esse elemento dentro do seu próprio estilo. As cenas que referenciavam outras obras, como Guerra dos Mundos, por exemplo, soavam apenas como plágios muito mal feitos. Sem falar nos momentos em que eles faziam malabarismos gigantescos no roteiro para encaixar do nada mais referências. Como nessa cena aqui, em que o personagem decide construir uma torre em miniatura e fingir que era o King Kong, motivado simplesmente por nada. Ninguém havia mencionado King Kong antes, não haviam paralelos, e King Kong não teve nenhuma relevância para a história em momento nenhum do filme. Eles só quiseram fazer essa cena porque sabiam que as pessoas iriam reconhecer. Eu vacilei. Enfim, né, eu acho que eu poderia até mesmo passar o dia inteiro aqui listando tanto de absurdo que eles fizeram pra tentar simular o impacto de Shrek. E vale lembrar, sempre sem sucesso. Pra você ter uma ideia, os caras até tentaram copiar os créditos finais do filme, meu. Eles estavam muito desesperados. Talvez não funcione com burros. Porém, o pior pra mim nesse caso todo é que eles destruíram completamente o conto original de Chicken Little. Pois é, eu não sei se vocês sabem, mas a história desse filme foi baseado numa fábula. Uma fábula do folclore europeu que foi recuperada e publicada pelos irmãos Grimm lá por volta de 1800. E que possuía uma proposta completamente diferente do filme da Disney. Se em Chicken Little nós temos um protagonista tentando convencer as pessoas de que o céu está caindo, o que se torna meio que verdade no final. E a lição aprendida acaba sendo a de que devemos sim acreditar em absurdos? Em Henny Penny, que é o título original dessa história, a moral já é completamente diferente. Isso porque os personagens que dão ouvidos ao absurdo de que o céu está desabando acabam se dando muito mal no final do conto. Essa é uma história que foi criada como uma forma de alertar que o medo e a histeria coletiva são instrumentos que podem ser utilizados para manipular as pessoas.
E o pior é que a Disney já havia feito, há algumas décadas atrás, uma excelente adaptação dessa fábula, em formato de um curta lançado lá nos anos 40, no meio da Segunda Guerra Mundial, que aliás utilizou o mesmo nome do filme. Um curta onde eles usaram a alegoria das pessoas acreditando que o céu estava caindo para mostrar que as pessoas poderiam ser controladas através do medo e da desinformação. Ou seja, o princípio dos regimes nazistas e fascistas. E hoje a gente vai analisar bem esse curta aí, que aliás é 1000 vezes melhor que o filme. O quê? Vai te catar! Mas antes de começarmos a nossa análise, eu quero falar especificamente com você, amigão, que assim como praticamente metade da população masculina, tem tentado enfrentar esse terrível inimigo, o monstro da calvície, o maior vilão de nós, homens, jovens e adultos. E agora, quem poderá nos defender? Com a Manual, você recebe tratamentos cientificamente comprovados e personalizados com seu caso, seja ele inicial ou avançado. E tudo isso sem precisar sair de casa. Todo o processo é feito online e acompanhado por uma equipe médica. As entregas são sempre discretas, sem identificações ou logos na caixa, e o resultado já começa a aparecer depois de 4 meses de uso. Então, se você por algum motivo ainda não se mexeu para dar um basta na sua calvície, clique no primeiro link da descrição e use o cupom CANALGD40 para ganhar 40% de desconto no seu primeiro pedido por tempo limitado. E aproveite que o frete é grátis. Bom, pessoal, o conto original de Chicken Little, que é mais conhecido pelo título Henny Penny, é aquele tipo de fábula passada de geração para geração através da tradição oral. Ou seja, existem diversas versões diferentes, com animais diferentes como protagonistas. Porém, a versão que ficou mais popular lá nos Estados Unidos, e que acabou servindo como base para as animações da Disney, foi a de um ilustrador chamado John Green Chandler, que lá no ano de 1840 transformou essa fábula num livro infantil, chamado A Notável História de Chicken Little. E nele, tudo começa com um pequeno e ingênuo patinho ciscando no pátio, que levava sua vida sem preocupações, até que de repente, uma folha caiu de uma árvore bem em cima do seu pequeno rabinho. E ele se desesperou e começou a gritar que o céu estava caindo, e que ele precisava ir até o rei para alertá-lo desse perigo. E enquanto corria até o castelo, ele acabou se deparando com uma galinha, uma pata e uma gança, que obviamente queriam saber o motivo daquele desespero. E para todas, ele apenas repetia a história de que o céu estava caindo e de que eles precisavam ir até o rei para avisá-lo. E o pior é que todas elas acreditaram e foram junto. Só que olhando de longe, estava a raposa Foxy Loxy, que era bem astuta e bolou um plano para enganar todas aquelas aves burras. Então ela se aproximou delas e perguntou para onde elas estavam indo desesperadas daquele jeito. E todas responderam que estavam indo até o rei para avisá-lo de que o céu estava prestes a cair. E fingindo ajudá-las, a raposa pediu então para que elas o seguissem, pois ela sabia um atalho até o castelo. No entanto, isso não passava de uma armadilha, e ela as levou até a sua toca. E o final vocês já devem imaginar, né? Não sobrou nem as penas para contar a história. E a lição que fica dessa historinha é que precisamos ser críticos e avaliar toda a situação antes de agir impulsivamente. Temos que analisar os fatos e tomar decisões com base no bom senso, ao invés de nos deixar levar pelo comportamento irracional das pessoas que estão em volta. Ou seja, uma lição que a gente também pode levar pro lado político, que foi o que a Disney fez lá na década de 40, como a gente vai ver agora. Então, lá durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente após os ataques a Pearl Harbor, o governo dos Estados Unidos iniciou uma grande campanha nacional contra o fascismo, e para isso eles pagaram estúdios de animação para criar desenhos animados que seriam utilizados como espécies de antipropagandas para aquelas nações controladas por ditadores, que eram os inimigos de guerra, né? No caso Japão, Alemanha e Itália. Foi assim que foram feitos desenhos memoráveis, como aquele em que o Pato Donald sonha que está trabalhando numa fábrica de armas nazistas, por exemplo. E é nesse mesmo contexto que a Disney lançou lá em 1943 a versão original do desenho de Chicken Little, onde a trama se passa numa granja, que está repleta de galinhas, gansos, patos, perus e pintinhos. E nela temos o Dr. Galo, o inspetor-chefe dos galinheiros e diretor da produção de ovos, que é descrito como um sujeito calmo, pacato e burguês, a Dona Galinha e sua comadre, que estão sempre metendo o bico na vida dos outros ao invés de fazer seus afazeres, e que juntas fazem parte de um pequeno grupo de jogadoras de cartas que se unem para espalhar ainda mais fofocas. Vamos ouvir os mexericos.
Temos também o Peru e sua turma Granfina, que passam o dia inteiro discutindo como reformar o mundo. Um grupo de aves boêmias que vivem dando festas. Gansos e patos que passam o dia em estados decadentes, sempre bebendo e fumando perto do bebedouro. E por último, temos o protagonista da história, o Chicken Little, um patinho ingênuo que o narrador faz questão de dizer que, apesar de cabeça mole, era um rapaz de família. Ou seja, personagens bem comuns ao nosso dia a dia, uma sociedade funcional como a nossa, onde as pessoas vivem tranquilas com seus afazeres sem se preocupar com nada, até porque a cerca que os protege é bem alta, possui um grande cadeado e está sendo guardada por um fazendeiro que possui uma espingarda. Pra quem não entendeu, essa parte é uma alusão à democracia, que todos acham que é um sistema que não corre riscos. Porém, o que todas essas aves não sabiam é que além da cerca, uma faminta e astuta raposa estava à espreita. Uma raposa que era inteligente, ao ponto de saber que pular a cerca não seria uma boa opção, e que ela poderia usar outras artimanhas para conseguir o que queria. E ainda mais, ela poderia usar esses truques para comer não só uma, mas sim todas as aves dali. Não é à toa que eu nasci esperta. E para conseguir isso, ela decidiu utilizar os passos descritos em um certo livro de psicologia. Um livro vermelho, com uma capa bem similar a um outro certo livro aí, publicado por um escritorzinho praticamente desconhecido, chamado Adolf Hitler. Livro esse que lhe dá um plano de 4 passos para atingir o seu objetivo. O primeiro diz que para influenciar as massas, deve se dirigir primeiro ao menos inteligente. Vamos ver. Quem é que tem cara de otário? Esse tem cara de otário. No qual ela obviamente escolheu Chicken Little. O segundo passo disse que se for para contar uma mentira, não deveria ser contada uma pequena, mas sim uma grande. Então ela elaborou uma situação, jogando uma estrela de madeira na cabeça do pintinho e imitou a voz de um locutor de rádio para dizer para ele que o céu estava caindo. Boletim especial. Atenção. O céu está caindo. Uma estrela caiu na sua cabeça. O que a princípio não surtiu muito efeito, já que apesar do pintinho ter se desesperado... O céu tá caindo! O céu tá caindo! Uma estrela caiu na minha cabeça! O Dr. Galo, que era a ave mais respeitada do lugar, tranquilizou todo mundo dizendo que o que havia caído era apenas um pedaço de madeira. Dona Raposa, parece que a senhora hoje não janta. Porém, a raposa já contava com isso, já que o terceiro passo do livro era o de destruir a confiança do povo em seus líderes. E para fazer isso, ela decidiu acabar com a influência do Dr. Galo, espalhando em todos aqueles grupos diferentes de personagens que apareceram lá no começo da história, coisas que fariam ele ser mal visto. Para as galinhas, ele jogou a dúvida de que se o Sr. Galo estivesse errado, todos poderiam morrer. Para os perus, ela falou que o galo tinha tendências totalitárias e que ele não era ninguém para decidir por ele se o céu estava ou não caindo. Já pros gansos, ele inventou que o galo passou a beber e estava ficando meio maluco. E esses boatos aí passaram então a circular por toda a granja, e cada vez mais o prestígio desse líder foi diminuindo. Você sabe, o Dr. Galo é francamente da bebida. E eu ouvi dizer que ele deu pra mim pra conquistador. Não diga! E é aí que a raposa chega no último passo do seu plano. Passo esse que diz que pelo uso da bajulação, uma pessoa insignificante pode acabar se convencendo das suas qualidades como chefe. E com base nisso, a raposa coloca na cabeça do pintinho que era ele que deveria liderar, já que ele foi o primeiro a perceber que o céu estava caindo. O Dr. Galo até que tentou reafirmar que aquilo não iria acontecer, e que se o céu estava caindo mesmo, que caísse então sobre a sua cabeça. O que a raposa, manipulando novamente os fatos, acabou fazendo. Ela jogou mais uma estrela de madeira, mas dessa vez na cabeça do líder e na frente de todos. O pintinho tem razão. E aí sim, todos convenceram de que o pintinho estava realmente certo, e a granja entrou num desespero, com todas aquelas aves implorando pro Chicken Little as liderar nessa crise. E com o objetivo atingido, só restou para a raposa colher os frutos. Então ela pediu pro pintinho levar todo aquele pessoal para sua gruta, que nas palavras dela seria um lugar seguro, e no final... Bom, obviamente por ser um desenho da Disney, nada de ruim poderia acontecer, né? Mas só que não, o final foi trágico para todo mundo que acreditou que o céu iria cair. Como é? Está errado. No livro de histórias não acaba assim. Ah, é? Mas quem acredita em boatos acaba assim.
Pois é, como vocês perceberam, essa história toda nada mais foi que uma grande alegoria para ilustrar como grupos políticos podem utilizar informações falsas não só para manipular, mas também para causar medo e histeria coletiva, e também para mostrar como a desinformação pode ser utilizada tanto para descredibilizar um lado, quanto também para alçar falsos heróis salvadores. Que, em resumo, é como se nascem as ditaduras, né? Não existe político sendo tratado como herói se não tiver uma população em pânico com medo de mentiras espalhadas como verdades. Mas e se alguém te contasse que o céu está caindo? Você acreditaria? Senhoras e senhores, é apenas bobagem. Bobagem de um rapaz insano.